Gouveia escreveu Uma Comunidade de Cristãos, a Paróquia na Missão da Igreja. É uma obra que nos fala, portanto, da paróquia, não enquanto aquela estrutura física e de edifícios, mas mais, como o título indica, como uma comunidade. E comunidade daqueles que são discípulos de Cristo, são os cristãos. Muito boa tarde a todos e muito obrigado por esta possibilidade de eu me encontrar aqui. Uma saudação muito especial ao Sr. António Carrilho, ao Sr. Bispo da Madeira, ao Sr. Eduardo de Faria, Bispo Emérito, ao Sr. Cláudio Carvalho, aos meus irmãos sacerdotes que aqui se encontram, no Ministério Ordenado, a cada um de vós, a cada uma de vós, salientando as queridas irmãs que nos recebem e que estão aqui nesta comunidade e todas as irmãs religiosas neste ano da vida consagrada. É uma honra muito grande para mim estar junto ao Sr. Arcebispo. Agradeço ao Padre Giselo também a sua apresentação. Não é fácil orientar estas palavras que eu vos quero dizer. Tenho pensado várias vezes, porque é algo de pessoal. Acontece este livro assim, de uma maneira muito vivida, ou seja, este livro é uma paixão. Fui levado a fazê-lo por um impulso de coração, diz o Sr. Dalmorino de Gouveia. E é este impulso de coração que eu quero testemunhar, em primeiro lugar. Depois aprofundar em relação à paróquia na história da Igreja, fazendo depois um percurso como consequência neste livro, no trabalho que o Sr. Arcebispo nos apresenta. 1986, 29 de junho, como disse o Padre Giselo, fui ordenado padre, e o Sr. Arcebispo colocou-me numa situação interessante. Coadjutor de duas paróquias, portanto, quem me ordenou padre foi o Sr. Dalmorino. Vai fazer 30 anos no próximo dia 29 de junho. Colocou-me vigário paroquial em duas paróquias. Uma paróquia chamada Nossa Senhora da Saúde e outra paróquia chamada Nossa Senhora de Fátima. Ambas duas paróquias novas, criadas pelo Bispo Dom David de Sousa. Foi aqui também Bispo desta querida Diocese da Madeira, nesta sede do Funchal. E uma das paróquias, a Senhora da Saúde, estava estruturada. Eu fui ajudar o pároco por necessidade imperiosa, porque ele teve que sair uns tempos. Mas a Senhora de Fátima era uma paróquia virtual, chamemos-lhe assim. Uma paróquia que estava instituída canonicamente desde o dia 8 de dezembro de 1967, mas não existia porque não tinha estruturas e tinha uma vasta população de 7.000 habitantes na parte nova da cidade, mas não tinha igreja paroquial, não tinha qualquer estrutura. Havia uma igreja dentro de muros, fora do território paroquial, que servia como igreja para, enfim, se celebrar os sacramentos, a igreja do Convento Novo, que era uma igreja ligada à Casa Pia Feminina, às Irmãs Salesianas, às Filhas de Maria Auxiliadora. E dessa igreja, que estava fora da paróquia, servia como igreja paroquial. E nomeou-me também capelão da Cadeia de Évora, que se tornou famosa, não é? Cadeia de Évora. Assistente religioso e cultural da Rádio Renascença, tinha estúdios em Évora, e responsável das obras missionárias pontifícias e da Santa Infância na Arquidiocese. E como eu não tinha onde viver, porque a paróquia para onde eu era destinado era sobretudo Nossa Senhora de Fátima, teria que substituir o saudoso cônego Manuel da Silva Barros, que tinha ido passar um ano sabático aos Estados Unidos, já faleceu ainda bastante novo. Portanto, eu sabia que estava ali por um tempo, a minha missão seria Nossa Senhora de Fátima. Teve a caridade e a amizade paterna de me levar para a casa episcopal, para eu ter onde viver. Quando o Sr. Arcebispo dava-me cá a mesa, roupa lavada, não é?
E eu participava à mesa com o Sr. Arcebispo. E habituei-me a este tema, entre vários temas da atualidade, dos anos da segunda parte da década de 80, também aparecia muitas vezes este tema da paróquia. Era um tema que o Dom Maurílio via com muita clareza no pontificado de João Paulo II. Foi-me dado a oportunidade de viver com um homem muito organizado, que conseguia estabelecer um programa de vida impressionante, muito educativo. Eu continuei ali o meu seminário, depois do ordenado, nesta dinâmica entre estudo, oração e trabalho, uma disciplina muito própria de Sr. Dom Maurílio. O dia começava cedo, o dia começava com oração, havia sempre estudo todos os dias no programa dele, umas 2 horas de estudo, havia muito atendimento aos diversos problemas da Diocese, visitas in loco também, e tudo isto muito banhado com uma boa disposição contínua, que é característica do Sr. Arcebispo. E aqueles temas vinham, era a questão do trabalho em rede, das equipas sacerdotais para as paróquias, a importância do trabalho de conjunto, uma pastoral de conjunto a nível da cidade, a necessidade de atualizar as livrarias e arciprestrários. Já aparecia na altura desenhado este tema que agora está aí sobre a mesa, de muitos mestrados, que são as chamadas unidades pastorais. A problemática entre a territorialidade da paróquia, as paróquias são desenhadas no território, não é? A mobilização das pessoas, a mobilidade, o fenómeno da urbanização. Era um homem que vinha de Bispo Auxiliar de Lisboa, Arcebispo Mitilene, das grandes problemáticas da capital, a necessidade das novas igrejas, a constituição de um secretariado diocesano para as novas igrejas. Fizeram-se uma série de novas igrejas na cidade de Évora, entre as quais a Nossa Senhora de Fátima, o complexo paroquial Nossa Senhora de Fátima e os pastorinhos de Fátima, dos complexos, que me couberam a mim, mas várias igrejas novas, capelas, centros de culto, e estava constantemente este tema que eu via que apaixonava o Sr. Arcebispo. O Sr. Arcebispo estudava, lia, partilhava, e quando me coube, de facto, ficar como pároco da Nossa Senhora de Fátima, eu tive que atualizar, de facto, na minha vida, aquilo que eu ouvia. E como depois de ser vigário forário de Évora e vigário regional de uma das zonas da Diocese, e impressionava-me que toda a temática pastoral da paróquia, assumida na minha vida na década de 90, 2000, até ser ordenado bispo em 2014, já estavam na mesa em 1986. Na mesa de almoço, muitas vezes, nos diálogos ao jantar, depois um bocadinho, enfim, ao serão, na tertúlia da família da Casa Episcopal. E quando eu li este livro, eu percebi que era a paixão de Sr. Dom Maurílio. O Sr. Dom Maurílio tinha que escrever este livro. É muito difícil dizer em poucas palavras coisas pensadas, coisas refletidas. E o Sr. Arcebispo conseguiu, de facto, dizer em poucas palavras muita coisa. Tem as ideias muito arrumadas. Este foi um dos temas da sua vida, de um longo episcopado, em Évora foram 27 anos, que, quando eu vi o livro, percebi que era algo de natural, era espontâneo, impunha-se. O Sr. Arcebispo tinha que escrever este livro. Nós temos uma noção clara que é a paróquia, uma das realidades que no desgaste, na erosão que se vive no tempo, porque o tempo passa muito depressa, e ao passar muito depressa com acontecimentos em catadupa, a memória não é capaz de os reter todos e muitas vezes há o arquivo remoto, que é o esquecimento, não é? Apesar desta dimensão, a sociedade tem a referência da paróquia. Mesmo os cristãos mais distanciados, mesmo os cristãos que porventura estejam mais longe, de vez em quando têm que ir à paróquia, porque é um funeral, porque precisam de uma certidão de batismo. A paróquia está presente
na sociedade. E está presente também na sociedade pelos serviços que presta a nível socio-caritativo nos centros sociais paroquiais. Que mais não seja, é preciso muitas vezes ir à paróquia pedir ajuda para um apoio domiciliário, para um centro de dia, para um lar, para uma creche, para um jardim de infância, etc. A paróquia está muito presente também no acompanhamento dos sós, das pessoas que vivem momentos difíceis de luto. A paróquia é um foco de voluntariado. Por isso, é um tema que aparece na conversa das pessoas numa dimensão crítica, positiva ou negativa. Mas a paróquia também se confronta com questões muito complexas da modernidade, como já referimos a algumas, que é este diálogo entre territorialidade e pessoas concretas. A paróquia é um território definido, mas as pessoas podem viver na paróquia, trabalhar noutra paróquia, ter os filhos a estudar noutra paróquia, passar os fins de semana de vez em quando noutra paróquia. Esta mobilidade moderna coloca problemas sérios, não é? E põe a questão das paróquias pessoais, paróquia universitária, um hospital muitas vezes é uma autêntica paróquia, um assistente de um estabelecimento prisional é um autêntico parque. Não é? Há dimensões novas para a paróquia. E tudo isto é importante ser refletido e não tem sido muito refletido, sobretudo em Portugal. Numa verificação que eu fiz, não se tem produzido a nível bibliográfico muita coisa sobre a paróquia. Até bem pouco. Tem havido ultimamente uma certa reflexão sobre as unidades pastorais, mas a reflexão pastoral, teológica pastoral sobre a paróquia é escassa. E o Sr. Arcebispo tem este mérito de retomar este assunto, este tema, com atualidade. Com atualidade e oportunidade, porque é um tema sempre sobre a mesa, um tema sempre desafiante. Chegou-se a pensar que o tempo da paróquia tinha passado, que o tempo da paróquia estava, de facto, já arrumado em museu. Sabemos que a Igreja continua a apresentar a paróquia como atualidade, como forma próxima de estar junto do seu tecido social. É o rosto da Igreja mais próximo e aparece no magistério de Paulo VI, no magistério de João Paulo II, de Bento XVI e de Francisco. A paróquia tem atualidade, mas precisa efetivamente de se renovar. Também na questão nova da escassez de presbíteros, dos ministérios, da necessidade de uma pastoral de conjunto nos arcipresturados ou vigararias ou ouvidorias, na necessidade de fazer acontecer a comunidade numa dimensão de família de famílias. Bom, vamos parar um pouco numa frase que o Sr. Arcebispo apresenta com muita importância. A paróquia é a comunidade dos discípulos de Cristo. Aqui se situam os motivos mais profundos desta reflexão que é este livro. Eu volto a dizer, a paróquia é a comunidade dos discípulos de Cristo. Aqui se situam os motivos mais profundos desta reflexão. Efetivamente, o primeiro encontro que nós estabelecemos com os discípulos de Cristo é em comunidade, no cenáculo, em oração, em ambiente de Pentecostes. Encontramos depois as comunidades espalhadas pela Ásia Menor, fundadas por João, as comunidades paulinas. Percebemos que desde o primeiro momento os cristãos não assumem a fé numa atitude de privatização dessa fé. Têm uma dimensão íntima da fé, de experiência pessoal da libertação em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não privatizam a fé. A fé é assumida comunitariamente. Um dos documentos mais antigos que nós temos da história das comunidades primitivas é a Didática dos Apóstolos, onde nós descobrimos os ministérios de serviço à comunidade de uma maneira ainda muito genuína
podíamos dizer, da primeira hora. A transição de uma igreja itinerante para uma igreja já fundada pelos autóctones que receberam o Evangelho. A Dida aqui apresenta esta passagem do apóstolo itinerante que vai com os seus diáconos e que leva consigo o doutor. O doutor é o catequista que vai preparar os catecúmenos para a iniciação cristã. E o evangelista ou profeta, que é aquele ministério de anunciar a palavra, o que sabe proclamar a palavra, que sabe ler e sabe proclamar a palavra. Ministério de leitor. A primeira hierarquia da igreja é apóstolo, diácono ou diáconos, doutor, profetas e evangelistas. Não aparece ainda a dimensão do presbítero, do padre. É uma comunidade que faz a transição do apóstolo para o bispo. Há alguém daquela localidade que assume a comunidade como pastor, como vigilante, que vai ser o bispo, o vigilante. É interessante nós percebermos que estamos numa fase muito primitiva do batismo ainda em água corrente, chamada água viva, em rio, em mar, em ribeiro. Estamos numa fase que nos situa entre os anos 70 e 90. É uma coletânea de textos catequéticos de preparação para o batismo, de textos litúrgicos da celebração da Eucaristia e, ao mesmo tempo, de uma vida moral dos primeiros cristãos e do acolhimento a fazer àqueles que evangelizaram na itinerância e que agora visitam a comunidade, uma comunidade que já tem hierarquia local própria e autóctone. Estamos mesmo no princípio. Comunidades urbanas, o cristianismo nasce em cidades, nas margens do Mediterrâneo, a grande pista, a grande autoestrada do tempo, no uso da língua grega, e estamos na fundação dos primeiros momentos das primeiras comunidades, sempre comunidades de discípulos. Esta é a passagem das cartas de Paulo para o primeiro momento de uma comunidade. Essa comunidade já aparece com presbíteros, por exemplo, na carta de São Clemente Romano, bispo de Roma, aos cristãos de Corinto. Já há presbíteros. Quer dizer que já há necessidade de haver um conselho junto do bispo que o ajude a pastorear a comunidade. Não quer dizer que já haja paróquias. Nós vamos encontrar em Inácio de Antioquia, a caminho de Roma para o martírio, a hierarquia constituída como hoje: bispo, presbítero, diáconos. E esta consonância, esta necessidade da harmonia entre estes ministérios. E percebemos que, pelas saudações às diversas comunidades, ainda estamos em ambiente, de facto, de comunidade ligada ao bispo. Cada comunidade tem o seu bispo. O pastor direto é o bispo, apoiado pelo Conselho dos Anciãos, que são os presbíteros, os diáconos que foram criados pelos apóstolos, pelo serviço das mesas, no livro dos Atos dos Apóstolos, como sabemos, para que eles fossem ao encontro das famílias helenistas que precisavam de apoio social, como hoje dizemos. As viúvas e os órfãos dos cristãos helenistas sentiam-se discriminados em relação aos judaizantes e os apóstolos criam o ministério de diaconato para ficarem livres para a pregação e para a oração. Mas é esta ligação direta do bispo à comunidade. O Sr. Arcebispo faz uma referência muito interessante à expansão das paróquias a partir do século V. A expansão das paróquias acontece com a penetração do cristianismo da cidade para a ruralidade. Isto passa pela grande transformação que foi de Constantino Magno, que deu a liberdade à Igreja, a Teodósio Magno, que proclamou o cristianismo religião oficial de Estado. É diferente. Ou seja, a Igreja ser livre, como Constantino Magno, no Édito de Milão em 313, para 392, quando o cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano.
há menos exigência no catecumenato, é importante ser cristão para ser funcionário público. Começa a haver uma grande transformação da realidade. E o cristianismo entra no mundo rural e então o presbiterado, que é o conselho de anciãos do bispo, começa-se a deslocar, a levar a Eucaristia às comunidades interiores. E para manifestar aquela unidade tão proposta por Inácio de Antioquia, que deve ser tão ajustada como a corda à lira, levam o pão consagrado pelo bispo no altar do bispo para a Eucaristia que vão celebrar com aqueles que vivem na ruralidade. Permanece no momento em que nós fragmentamos o pão eucarístico e colocamos no cálice um pedaço desse pão eucarístico, e quando proclamamos o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, tem piedade de nós, essa remanescência desse sinal que o bispo, ao consagrar o pão, destinava parte desse pão para o presbítero levar, colocando sobre o altar com o pão que o presbítero consagrava, para manifestar a comunhão com o bispo, o único pastor. O bispo era, de facto, ali recordado pelo presbítero, não só com o nome, mas com este sinal. E as paróquias nascem desta maneira. Uma maneira pragmática, necessária, com uma funcionalidade, digamos assim, para dar resposta à incapacidade do bispo ir a todas as comunidades. Numa grande transformação da sociedade, que vai ser a chegada dos povos bárbaros, os ostrogodos, visigodos, vândalos, por exemplo, do Mar Negro, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os germanos, que vêm do norte da Europa. E esta transformação vai ser seguida de outra, que é a partir de 711, a vinda do Islão para a Península Ibérica. O que é que produz estes acontecimentos? Coisas interessantes. Por exemplo, a primeira experiência de uma igreja pessoal dá-se na diocese de que eu hoje sou bispo auxiliar. Chega a Braga um povo de origem germânica, o povo suevo, que ocupa toda a Galiza e que traz consigo uma experiência cristã não ortodoxa, ou seja, não seguiam o símbolo dos apóstolos de ser ao Constantinopolitano, mas traziam uma vivência ariana, o arianismo, em que Cristo é um Deus menor. Não é consubstancial ao Pai, não é homoousios, da mesma natureza do Pai. E há alguém que os missiona, que os evangeliza. Martinho de Dume é um homem originário da Panónia, atual Hungria, que faz uma experiência monástica no Oriente, Constantinopla, que passa por Tours e se encontra com o monarquismo ocidental de Martinho de Tours, e se fixa numa aldeiazinha ao pé de Braga chamada Dume, onde constrói um mosteiro. E trabalha com estes seus irmãos, os suevos, da mesma origem étnica, e é sagrado bispo, para além de abade do mosteiro, só dos suevos. É curioso. Havia o arcebispo, o bispo metropolita, não se usava o termo arcebispo, de Braga, da comunidade de origem romana, e havia Martinho de Dume, o bispo dos suevos, no mesmo território, no mesmo espaço. Começam a haver experiências de resposta a necessidades concretas. Com a morte do bispo, se não falta a memória, paterno de Braga, ele assume também depois a metrópole bracarense e junta as duas comunidades, suévica e a comunidade bracarense. E, sobretudo, aparece a necessidade, depois do Islão, da reconquista. E, atenção a este pormenor, com a reconquista, há uma presença muito forte na evangelização da vida monástica. Vão reevangelizar os espaços reconquistados, as ordens mendicantes, a presença muito forte dos monges, beneditinos, Cluny, Cister, e há uma ligação profunda entre a comunidade paroquial e o mosteiro ou o convento.
Mas esta é uma repetição da história. As primeiras igrejas do Império Romano estão construídas sobre títulos. O título significa um sítio onde está sepultado um mártir, ou onde sofreu um mártir no momento da sua paixão. Ali se constituía sobre o túmulo ou sobre a memória um título. O título quer dizer um espaço litúrgico de uma igreja. Os mártires foram os primeiros elementos aglutinadores das comunidades. Depois da conclusão das perseguições à igreja, os sucessores dos mártires, os grandes heróis do cristianismo, são os monges. O movimento monástico começou com Santo Antão, depois São Pacómio, São Basílio Magno. À volta dos mosteiros constituíam-se comunidades cristãs. Foi assim no princípio. É importante perceber que a comunidade cristã vive de uma experiência espiritual forte, consistente, onde há uma fonte de água viva, onde se bebe, onde se alimenta. A comunidade tem necessidade desta riqueza, à volta do testemunho do mártir, da vida monástica, e depois da Reconquista voltamos a esta nova dimensão. Sabemos que a administração territorial, depois da Reconquista, necessitou muitas vezes do serviço dos bispos e dos presbíteros, também para as questões de tipo administrativo, jurídico-administrativo. E a certa altura, a comunidade perde a vitalidade da experiência cristã para ter mais a dimensão de circunscrição eclesiástica correspondente à circunscrição civil. Entramos numa perca de sentido da paróquia que o Concílio de Trento vai tentar renovar intensamente, através das visitas pastorais e da fundação dos seminários, para que os párocos tenham qualidade pastoral. Percebemos como a Igreja entende que a paróquia, tendo uma dimensão territorial, a paróquia, tendo uma dimensão de contacto direto com o povo, tem que ter uma vitalidade espiritual para que seja, de facto, um lugar de encontro aonde a comunidade se alimenta. Com esta escassez, com esta pobreza em espiritualidade, a paróquia torna-se uma estrutura vazia e permanece apenas uma circunscrição eclesiástica. O Sr. Arcebispo, ao dizer esta palavra, que é tão importante, a paróquia é a comunidade dos discípulos de Cristo, está a propor para a modernidade que a paróquia seja, de facto, esta fonte, este fontanário, como dizia o bom Papa João XXIII, aonde se vai buscar a água viva, aonde toda a comunidade acorre ao fontanário. Tem que ser um fontanário espiritual. A renovação das paróquias passa pela estrutura, passa pela organização, passa, de facto, por muitas coisas necessárias para as tornar possíveis. Mas o essencial é a sua riqueza espiritual, a sua vivência, a sua dimensão litúrgica, a sua riqueza de testemunho, o seu acolhimento, o encontrar-se com Cristo na paróquia. Ser um lugar de encontro com Cristo. A paróquia ser o rosto de Cristo, ser corpo de Cristo. Ao chegar à paróquia, tocar em Cristo e ser abraçado por Cristo. Esta é a grande renovação que se propõe e que se impõe. A estrutura, o edifício, a modernidade, a dimensão estética, os serviços socio-caritativos, são importantes se for expressão disto. Se brotarem do altar, se não forem, são apenas dispersão. E não serão mais do que repartições que o povo usa e das quais se serve, mas não há o encontro com Cristo. Gostava de parar aqui e ler algumas palavras. Nasci, fui batizado na paróquia de Santa Luzia. Fui nomeado coadjutor da paróquia de Machico.
vila, rural, centro piscatório. Lecionei Teologia Dogmática e Pastoral no Seminário Maior de Funchal. Aí deu o Tratado de Eclesiologia em duas vertentes. Na teórica, Eclesiologia Dogmática, na prática pastoral. O Sr. Arcebispo, como auxiliar de Lisboa e durante 27 anos Arcebispo de Évora, teve a oportunidade de fazer esta experiência concreta de construir a comunidade. Fê-lo como presbítero, preparou presbíteros para fazerem esta experiência, como professor, e fê-lo depois como bispo, e é interessante nós percebermos isto. Os pastores fazem pastores. Daí, talvez não o honre como ele merece, mas eu estar aqui ao lado dele, vindo de propósito, porque nós, os pastores de Évora que ele ordenou, algumas dezenas, somos pastores no seguimento deste pastor. A atualidade da paróquia é indiscutível. E não é uma questão teórica, é uma questão de experiência e dimensão prática. Por isso, o Sr. Arcebispo escreve este livro com propriedade e autoridade. Não é um livro escrito a partir de outros livros. É um livro escrito a partir da sua vida. Gostaria muito de pegar aqui no desenvolvimento do livro. Eu dividiria em duas partes. As origens, o percurso multissecular, o debate teológico pastoral do século XX, onde aparece a palavra do magistério, sobretudo de Paulo VI ao Papa Francisco, a identidade da paróquia, vida interna da paróquia, e a relação com as outras instituições. Esta é uma parte que eu penso que constitui um primeiro momento do livro, em que o Sr. Arcebispo, desde as suas origens, que eu tentei aqui apresentar de uma maneira sucinta, depois passando para a questão da atualidade da paróquia, todo o debate pós-conciliar do Concílio Vaticano II, chega, de facto, à identidade da paróquia, à sua vida interna, e aparece muito bem sintetizado, sobretudo aqui na página 14, 15, em que ele apresenta a paróquia, continua a ser hoje uma instituição imprescindível. Segundo, o modelo da paróquia deve ser repensado de modo a conciliar os dois elementos, pessoal, paróquia-comunidade, e o territorial. Terceiro, a paróquia não pode ser considerada uma realidade monolítica, mas deve saber integrar movimentos, associações, pequenas comunidades existentes no novo conceito de paróquia, como comunidade de comunidades. Quarto, há fenómenos novos que requerem soluções novas. São os casos, a título de exemplo, da imigração e do turismo, que necessitam de estruturas pastorais adequadas. As paróquias pessoais, aliás já previstas na legislação canónica, podem encontrar aí novos meios de aplicação. A segunda parte do livro são concretizações, são aspectos sublinhados. Comunidade e Eucaristia Dominical, a paróquia e a reconciliação, o parco, paróquia e família, a paróquia entre o mundo secularizado e a nova evangelização, Maria, Mãe da Paróquia. Depois do Sr. Arcebispo apresentar o tema em tese, faz a concretização de uma série de aspectos fundamentais daquilo que é a vida da paróquia. Eu pararia no capítulo 5º, Identidade da Paróquia. Aí o Sr. Arcebispo põe as pessoas no centro. E nós temos que refletir muito nisto, porque por vezes damos mais valor às coisas do que às pessoas. Ao património, que é importantíssimo, à questão das propriedades da paróquia, tudo o que significa a materialidade da paróquia. E, por vezes, não temos tanto tempo para as pessoas, até porque é um aspecto mais exigente, a dádiva da vida às pessoas. Podemos dizer que o caminho da paróquia é o homem, a pessoa, o ser humano. E é muito bonito o que o Sr. Arcebispo diz do pároco.
claro que o apresenta como o homem da palavra, do anúncio profético, o homem dos sacramentos, da consagração do povo de Deus, o homem que governa a comunidade, na caridade, na dimensão da família paroquial. Mas ele considera, na primeira parte desse capítulo, o padre como um tipo de humanidade. O padre como alguém que sabe construir a comunhão. O padre que é essencialmente próximo das pessoas. Que é próximo do que é membro vivo da paróquia, o que nós chamamos de praticante, e daquele que anda arredio à comunidade. Aquele que é capaz de ler o homem por dentro e percebê-lo. Põe o seu pé descalço no chão quente e no chão frio do pobre. Porque o padre sabe também descalçar os sapatos do pobre. O Sr. Arcebispo tem, de facto, uma leitura muito interessante daquilo que é o padre como pastor, que não é, digamos, o centro da paróquia, é um membro da paróquia que exerce o seu ministério com presença de Cristo, pastor e cabeça, mas que sabe fazer comunhão com os irmãos. Todos constituem a paróquia. É o homem que sabe fazer laços e abrir as portas ao ministério, ao serviço, aos irmãos. Esta questão da pessoa humana, no momento em que não se acredita na pessoa humana, nós percebemos que uma pessoa humana é tratada com tanta banalidade, desde o desrespeito pela vida humana, do seu princípio ao seu fim natural, à violência, às pessoas que se autodestroem, e esta sacralidade do ser humano, esta centralidade do ser humano na vida da paróquia, tal qual como Cristo, que deu por nós a vida e que se fez homem com os homens. Há aqui, portanto, um desafio muito profundo ao encontro, à dádiva, à proximidade, à acessibilidade. São tudo temas para os padres mais velhos e mais novos, para nós refletirmos os padres. Este livro devia estar nas mãos de todos os parcos e de todos os paroquianos, para podermos conversar em comum sobre a mesma questão. É um livro pequeno, acessível, que é muito concreto, que se lê com facilidade. Devíamos todos falar do mesmo. E tem atualidade para todas as gerações sacerdotais, todas as gerações de presbíteros. Muita atualidade. Queiramos nós ter a humildade de o ler. Porque normalmente nós temos dificuldade em abrir a nossa vida à proposta concreta que o outro nos oferece. O Sr. Arcebispo oferece esta proposta concreta. Pode ser uma grande ajuda também para as nossas dioceses, para as nossas paróquias. Estamos numa atitude de grande diversidade, de comunidades, de uma paróquia que tem que saber ser plural, que tem que saber abraçar todas as experiências, as diferenças dos movimentos, que tem que fazer a proposta da Igreja-Mãe que acolhe e que tem lugar para todos, semeando, sobretudo na celebração dominical, a unidade da comunidade. Não vos posso demorar mais, dizer-vos que este livro é para ser lido, e se vocês entenderem, para ser oferecido agora no Natal, pode ser um belo livro de apostolado na paróquia. Depois de nós o lermos, encontramos de forma sistematizada, experiente, experimentada, aquilo que nós vivemos como paroquianos, ou que nós sentimos que devíamos viver como paroquianos. Pode ser assim, uma confirmação ou um desafio. Pode também ser incómodo, às vezes, porque nós percebemos algumas lacunas, nomeadamente, neste ano da Misericórdia, a importância da valorização do sacramento da reconciliação. Reparai que nós fizemos a renovação do altar, fizemos a renovação do ambão para a Palavra de Deus, valorizamos o Círio Pascal, criamos uma atenção muito grande ao espaço do batismo. As paróquias, nas suas igrejas paroquiais,
tem uma configuração de acolhimento à comunidade, à Assembleia que celebra, mas ainda não dedicamos a atenção necessária ao sacramento da confissão e da reconciliação. Ou não existe nenhum sinal, nenhuma sinalética, ou não existe nada a não ser 2 cadeiras, porventura, na sacristia, ou enfim, um confessionário que resta, que está lá ao fundo, onde se nós entrarmos podemos ficar cheios de pó. Este ano, talvez, é um dos temas que o Sr. Francisco coloca, a questão da relação entre Eucaristia e confissão. Poderia ser uma proposta a valorizarmos o sinal, o espaço de acolhimento da nossa paróquia, onde se celebra também o sacramento da confissão e reconciliação, onde se conversa, onde o parco acorda. Efetivamente, este sacramento, nós dizemos que vive um momento de crise, mas é o sacramento que inicia a sua crise pela sua grande ausência no próprio espaço celebrativo da própria igreja paroquial, muitas vezes. Portanto, há coisas assim que incomodam neste livro, no bom sentido da palavra, que provocam, não é? A questão da santa unção. Se nós verificarmos quantas pessoas na nossa paróquia procuram o sacramento da santa unção, nós entendemos que são poucos. Até na própria assistência hospitalar. Os capelães do hospital não têm muitas chamadas para o sacramento da santa unção. A valorização do dia do doente, a celebração deste sacramento enquanto sacramento de cura, a sua ligação ao sacramento penitencial, é uma outra provocação que o Senhor Francisco nos põe. Esta valorização grande do sacramento da santa unção, que é, no fundo, a expressão do amor de Deus e do amor da comunidade a quem está na cruz do sofrimento, e a valorização dessa pessoa que não é lixo, que não é ferro velho, mas que na dádiva da sua vida é Cristo crucificado e para nós sempre proposta pascal. Felicito muito o Sr. Maurílio, agradeço e sinto muito honrado pelo convite que ele me fez, depois de ter convidado o Sr. Amândio Tomás a apresentar este livro em Vila Viçosa, na Arquidiocese de Évora. O facto de eu ter vindo hoje ao Funchal, à sua terra, com esta diocese, na presença do seu bispo e do seu bispo emérito, ter esta oportunidade. Senhores bispos, muito obrigado, bem-aja e parabéns. Assim vejo melhor e vós vezes a mim, não é? O que é que eu poderei dizer? Penso que está tudo dito. Se há alguma palavra que eu pudesse ainda dizer, e compete-me a dizê-la, é a palavra muito obrigado. A palavra gratidão. De facto, eu estou muito grato a Deus e muito grato porque todos aqueles e aquelas que contribuíram para vivermos estes momentos, habituaram muitos momentos de comunhão. Parece uma comunidade paroquial das primitivas, não é? E até estamos reunidos num espaço que lembra o passado, renovado. Solicito as irmãs da apresentação que nos acolheram neste auditório, que é muito bonito, com estes arcos, porque é um lugar acolhedor, faz lembrar aquelas primitivas comunidades cristãs. De maneira que, mas eu não quero alugar. O tempo não é para mim, o tempo é para Francisco Sena. Depois vão dizer Pato Sena, não havia mal. Foram anos e anos a dizer Pato Sena e agora o Francisco Sena não me sai imediatamente. Mas eu já sabe, é uma amizade que tem que ser. Bom, portanto, agradecer a quem que vou agradecer, a Deus naturalmente. Mas queria agradecer àqueles que prepararam este encontro. Uma palavrinha ao Sr. Padre Gisele, como diretor do Departamento da Comunicação Social da Diocese, que em colaboração com a editora Princípia prepararam este encontro. Já foi referido o seu diretor e fundador, o caríssimo Dr. Henrique Mota, que tem vindo aqui e que gostaria de ter vindo comigo, quando esteve connosco na apresentação do livro em Évora, em Vila Viçosa,
gostaria mesmo de ver aqui, depois foi necessário conciliar datas, o Francisco Serra está agora muito preocupado, ele também estava, de maneira que eu não pude vir hoje, está em Estrasburgo, em atividades. Mas disse, gostaria de ter estado aqui, de maneira que queria realmente recordá-lo. Ele realmente é um homem que tem gostado, digo sempre isso, ele não está presente, mas ele é um grande empresário numa área tão complexa como esta. Ele sabe desta matéria, que é muito difícil, até economicamente, é muito difícil. E ele realmente é um homem extraordinário. Tem bons colaboradores e é um homem que está a fazer um excelente trabalho. Além de ser um cristão de grande nível, de grande humildade. Ele é um homem conhecido jovem, em Lisboa, quando era auxiliar, quando era estudante. Depois foi colaborar na Renascença, depois doutorou na Católica, depois foi para fazer uma pós-graduação para a Itália, colaborava com a Renascença, enfim, homem de Deus, tem mais filhos, e a Nossa Senhora deu-lhe um casal estupendo, havia mulher, casal cristão, Nossa Senhora deu-lhe uma filha contemplativa, concessionista Santa Beatriz da Silva em Hércules, feito o curso superior de América, voltou, já há 4 anos, fui para a contemplativa onde são agora, não sei que 9 ou 10, todas as raparigas novas, muitas reformadas. Depois tem um filho que é jesuíta, vai ser ordenado agora de presbítero. Portanto, é um homem realmente que Deus, e ele continua um belíssimo cristão, empenhado na sua vida. Portanto, uma palavrinha para o editor, que é um editor. Queria também agradecer ao Padre Gisele Alves a sua colaboração sempre dedicada e competente. Bom, ao Sr. Padre, ao Sr. Dom Francisco Serra, eu não posso dizer mais nada. Ele falou de mim, mas ele falar de mim, estava a falar da atividade dele e do trabalho. Posso dizer que ele é um modelo de pároco. É uma das paróquias que eu conheço melhor, mas bem estruturadas. E estruturadas com os elementos todos que é necessário. Ele construiu uma igreja, uma casa paroquial, ele tem um centro paroquial, ele tem um jardim de infância, tem uma série de coisas ali. Mas tem, sobretudo, pessoas que ele forma. Ele teve nos cursos de andado durante 20 e tal anos. Foi ele que lançou os cursos de andado na costa leste dos Estados Unidos para os portugueses, onde fez dezenas de cursos, mudou secretariado em várias dioceses, isto tudo a juntar ao trabalho que ele tinha da diocese. E também ajudou lá um dinheirinho para fazer a paróquia, a igreja e a casa paroquial. Mas isto foi muito, quer dizer, ele ia aos Estados Unidos, acabava e sou testemunha, que eu fui lá encerrar o primeiro curso de cristandade, cheguei numa sexta-feira, passei no domingo, estava ele lá, foi uma época. 31 viagens. 31 viagens. 31 viagens aos Estados Unidos, para fazer o curso de cristandade. É um homem, e com essa atividade pastoral, e publicar uma tese, tudo isso. É um rapaz com muitas qualidades. Ele não está a ouvir, não é? De maneira que eu agradeço muito ele vir aqui. Ouvimos uma belíssima lição. Ele é um historiador, pelo que eu já vejo livros. É um historiador, é um teólogo e é sobretudo um pastor. É um homem da confissão, confessa. Ele vai buscar os doentes, ele anda de um lado e do outro. É um homem da comunicação social, mas é plural, é pluralista. Ele faz. É muito isso. Bom, gostava de agradecer de modo muito especial ao Sr. António e ao Sr. Teodoro a sua presença aqui. Honram muito com a sua presença. São dos irmãos meus bem preocupados, que têm servido com dedicação e competência a nossa diocese, a minha diocese de origem. Podia falar da diocese, falar da paróquia. De Santa Luzia de Machico. Machico apaixonou. E foi ali que eu bebi, exprimei este gosto pela paróquia, aos jovens e às catequeses, às escolas e aos funerais. O primeiro funeral que eu fiz em Mexico, fui buscar um outro à Ribeira Grande, que é mais de 1 hora a pé, apanhar chuva, até a vida. Então era assim, não dava carro, não dava a pé, e eles transportavam o defunto e eu ia apanhar aquela chuva. Foi assim a minha vida em Mexico. Gostei tanto, tenho saudade de Mexico.
É aqueles velhos tempos. Bom, de maneira que não digo tanta chuva que apanhamos isso. Mas isso é uma parte. Pois, muito obrigado a todos por terem vindo, aos meus amigos, irmãos, Jorge, Leite, todos os meus amigos, nós que nos ajudam. E esse trabalho que eu fiz é um trabalho, como disse, no coração, espontaneamente. E eu escrevi porque pensei que prestava um serviço. É humilde, é pequenino, capítulos são pequenos, por isso depressa, não cansa muito. Se cansar é muito, deixa. Não cansa muito, uma coisa rápida. E pronto, e eu fico contente se este livro despertar interesse para outros, para escreverem coisas, teses. Como aqui foi dito por Dom Francisco Serra, este é um tema fundamental. Não estou convencido. Não se esquece aqui que é essencial. Nem dá conta disso. Mas repararmos que fomos bater na nossa paróquia. Primeira comunhão na paróquia. Primeira comunhão na paróquia. Crisma na paróquia. Vão casar muitas vezes? É na paróquia. E depois, quando vão ao cemitério, não, ainda é na paróquia. Vamos todos. E então, é um local. Mas não deve ser só assim. Alguém já disse que a paróquia não deve ser considerada uma bomba de gasolina. Que se vai lá encher e procede. Não, é uma comunidade. Vivemos ali. Estamos ali. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando perguntam, mas então o que é que eu disse? Em Lisboa, na grande periferia, são 10 mil, 20 mil pessoas, só vão 200 à igreja. Tens aí uma bela paróquia de 200 pessoas. Trabalhem essas. Trabalhar com comunidade. E essas vão crescer. E vão ampliar-se. E vão chegar a 5, 10, 20. Há casos muito bonitos que eu estudei, no caso, um livro Francisco Escolho, onde era professor aqui em Teologia, no Funchal, uma experiência que foi publicada num livro, em Lyon, muito estudado. Em Lyon, na província de Lyon, há 50 anos. Publicaram esse livro que eu comprei uma vez. Estas estão todas lá. Um padre para lá foi, na periferia, que fez uma comunidade extraordinária. É essa a ideia que eu tenho, é a comunidade. E isto, se a gente renovar os milhares, centenas de milhares de paróquias no mundo, a paróquia dá não acreditemos muito que aqueles que andam fora, às vezes a assinar-nos, que nos vão ajudar muito a fazer crescer a paróquia, a igreja. Não. A igreja cresce por dentro. Cresce connosco. E tem uma força extraordinária. Se formos fruto do Espírito Santo, ajuda de Nossa Senhora, e depois chamei, em último capítulo, é Maria, Mãe da Paróquia, inspirada na palavra do Papa, Maria, Mãe da Igreja. No Paulo VI foi o homem que usou isso. Maria, Mãe da Igreja. Mãe da Paróquia é levar a sério Nossa Senhora. Costumo dizer, em Évora, quando dava ministras pastorais, levei muito a sério, e aprendi isto de João Paulo II, que é levar a sério as coisas. Se Nossa Senhora é a padroeira de Portugal, está na minha diocese, e o meu antecessor, finalmente, consagrou a diocese a Nossa Senhora da Conceição, ele é a padroeira. Tenho que levar isto a sério. E então diz, eu vou começar, e eu não vou nem mais uma visita pastoral, não tinha Isabel de Luz, sem levar Nossa Senhora. Mas como é que eu vou fazer? Não tenho um... O Papa tem um Papa móvel, mas eu não tenho mesmo isso. Olha, eu saía de fevereiro, para regressar, em fins de maio, assim. E eu dizia, ela sai, num carro, se não ninguém for, leva a tal paróquia, a primeira que eu vou visitar, não era de 15, 20, não tinha de ano, ela fica nesta paróquia, depois sai para a outra, e vou com ela no carro, temos no carro atrás. Olha, no primeiro ano, saía com a confraria lá, com vários carros, depois dessa paróquia, ficava ali uma semana, saía com um carro que chegavam a 50, 100, 150 cortejos para outra paróquia vizinha. Aí estava já o povo à espera, tiravam do carro, punham no andor, davam uma hora, já não podia mais, às vezes eu fui um dia de trabalho, andar ali a fazer procissão, passava para outra paróquia e durante 3 meses Nossa Senhora andava por todo lado. E o bispo nunca estava numa paróquia sem aumentar o lado dele. Eu dizia, pelo menos neste tempo, mais de 80%, 90% dos alentejantes tiveram uma experiência espiritual com Nossa Senhora e andaram com ela. Isto era muito importante. Eu fiz isto 2 voltas e meio. Portanto, dei a volta 2 vezes à diocese. São 150 paróquias. De maneira que
Isto tem a ver com a paróquia. Eu, de facto, penso que isto dá vida à paróquia. A gente pode ter, precisamos de universidades, de seminários, congregações religiosas, tudo isso é fundamental. Eu não digo isso. Tem que se conciliar isto tudo. De modo a formar cristãos e a formar comunidade. E a ter uma presença forte da questão da sociedade. A sociedade quer engolir-nos. Mas se nós estivermos unidos, nós engolimos a sociedade. Muito obrigado.